Quero que você abra sua Bíblia aí em Gênesis 1. Gênesis 1. Isso, glória a Deus. Vou tentar entregar aí, reproduzir aquilo que o pastor de ontem lá pregou. E eu espero que seja bênção na sua vida. Gênesis 1, nós vamos ler do verso 9 ao verso 13. Eu vou começar a ler do 1, né? Já que é até o 9 é curtinho. Confesso que Deus já tinha falado que eu ia ter que reproduzir essa palavra aqui hoje, mas eu estava tentando, né, dar uma esquivadinha, mas aquilo que está no coração de Deus não tem como a gente escapar. Está no coração de Deus. E se você tem buscado andar debaixo das direções do Senhor, não tem como. Se você procura estar no centro da vontade de Deus, mesmo que a tua alma ali, né, em determinada situação, tente apontar para outra coisa, se você está no centro da vontade de Deus, não vai ter jeito. Vai tremer um pouquinho as pernas, você vai ficar nervoso, vai engaguejar com alguma coisa, mas você vai fazer aquilo que Deus pediu para que você fizesse. E começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, é fácil? Conseguiu achar aí Gênesis? Primeiro livro, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Repitam após mim: o primeiro ciclo. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Repitam após mim: o segundo ciclo. Né? Porque a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, aquilo que a gente está lendo aqui como um dia, a gente também pode entender como um ciclo, em que Deus foi fazendo cada uma destas coisas. Diz também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. Quero aqui ressaltar essa parte aqui. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo das águas num só lugar, e se crie porção seca ou simplesmente apareça? Porque já existia a porção seca. Apareça a porção seca. E assim se fez. Aqui não está falando que Deus criou a porção seca. A porção seca já estava lá. O que simplesmente Deus fez foi fazê-la vir à tona. Ela estava submersa às águas do Espírito, que já parava por todo sobre aquele lugar. Ela já existia. O que Deus fez aqui foi fazer com que ela viesse a aparecer, viesse a vir à tona. E o verso 10 diz assim: a porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro ciclo. Repitam após mim: o terceiro ciclo. Queridos, não sei se vocês viram o banner, isso, né, o pastor falou ontem lá no núcleo, isso é exatamente a mesma situação aqui. Nós, lá no núcleo, nós completamos o segundo ano. E quando a gente completa o segundo ano, a gente passa para que ano? Sim,
2 anos completos, nós estamos como núcleo vivendo o terceiro ciclo da nossa vida como igreja local, Recanto do Campo Belo. Mas aqui, como nós fomos ministrados no nosso culto de celebração de aniversário, nós já completamos 2 ciclos de 7 anos. Logo, nós estamos iniciando o nosso terceiro ciclo de 7 anos. E a palavra que foi ministrada no nosso culto de celebração de aniversário foi sobre frutificação, sobre multiplicação. E foi exatamente, o pastor Alain, ele ainda teve a preocupação de a data, a nossa culto de celebração foi ontem. Ele estava programado para ser no sábado anterior, mas a preocupação do nosso apóstolo foi: ouça a primeira ministração daquilo que vai ser ministrado na sede, para que a gente consiga caminhar na mesma linha daquilo que vai ser reproduzido no culto, daquilo que Deus vai falar no culto da igreja local, Recanto do Campo Belo. Mas o Senhor já tinha colocado a palavra no meu coração sobre o que a gente ia ministrar lá, mas eu falei, não, vou ouvir aquilo que a gente vai receber em relação à sede, e como que Deus é lindo e a gente está debaixo do mesmo Espírito, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é simplesmente um complemento, entre aspas, é uma continuação daquilo que Deus já tinha falado conosco no culto de celebração da igreja sede. Aquilo que Deus falou comigo em relação ao recanto, a proporção é outra, porque nós estamos em um outro estágio. Os nossos ciclos são diferentes. Nós ainda somos, enquanto igreja local, recanto, ainda somos um bebê. O nosso segundo ciclo é ciclo de ano. Aqui não, é um segundo, passando para o terceiro ciclo de 7 anos. Mas aí eu te pergunto, por conta de ser ciclos diferentes, o Deus é diferente, as promessas são diferentes, aquilo que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida, independente da nossa igreja lá ter 2 anos, tem terceiro e dessa daqui ter 14 indo por 15, é diferente. O propósito de Jesus ao morrer na cruz é em função dos ciclos, porque aqui a nossa igreja, se a gente comparar com o recanto é um bebê. Mas se a gente comparar a igreja sede com outras igrejas aí, a nossa igreja é um bebê. Mas mesmo para essas igrejas que temos igrejas seculares aí, eu te pergunto, o propósito de Jesus na cruz, de trabalho para estas igrejas lá de trás, é diferente? Mudou a missão de Jesus? É a mesma missão para nós que estamos no terceiro ciclo com 3 anos, para nós, Fonte de Alívio 7, que estamos no terceiro ciclo indo para 15 anos, e para outras que estão aí no terceiro ciclo, sei lá, com 300 anos. A missão continua sendo a mesma: salvar vidas, tirar as pessoas das mãos de Satanás, resgatá-las da sua escravidão, resgatá-las das trevas e levá-las para a sua maravilhosa luz. Não muda nada, o propósito do Senhor continua sendo o mesmo, que eu e você demos frutos, e frutos que permaneçam, frutos que para a eternidade, frutos que tenham direito à vida eterna, através de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. É só para isso, gente, é só para isso que a gente existe, é só para isso que o Senhor nos ensina, é só para isso que tem as ministrações na escola, é só para isso que a palavra de Deus foi propagada, para que as pessoas reconheçam que em si mesmas elas não são capazes de se salvar, não são capazes de acessar ao céu, se não for através de Jesus. Se nós como igreja, nós não nos movermos com esse propósito, sabe o que a gente está fazendo? Perdendo o nosso tempo, desperdiçando o alimento que tão ricamente é colocado sobre as nossas mesas, e muitas vezes colocado na boquinha, porque a gente não tem condições nem de abrir a boca para receber. Muitas vezes a papinha é colocada na nossa boca, quando a gente não tem que receber com sonda, porque é rebelde, aí Deus vai lá e pá, e você tem que receber na sonda. Mas tudo isso com o propósito de quê? De levar adiante aquilo que você recebeu do Senhor, levar a mesma luz que você recebeu do Senhor. Então nós estamos aqui como igreja sede, no nosso terceiro ciclo de 7 anos, e o que o Senhor falou conosco, como igreja local, recanto, e serve para cá também, é que nesse terceiro ciclo, olha só, como eu disse,
Deus não criou a terra quando ele falou isso aqui. A terra já estava criada, ela já simplesmente ela estava submersa, ela já estava encharcada por águas. Qual é uma das representações do Espírito Santo na Bíblia? Agora você imagina, água normal aqui, se você prepara lá um vasinho e se você rega regularmente, né, vai tratando a terra, ela já fica fértil ou não fica? Aqui no nosso solo no Brasil, então qualquer coisa que você planta, pega. Agora você imagina um solo encharcado pelas águas do Espírito Santo. Tem condições de produzir alguma coisa, sim ou não? E o interessante aqui, que Deus, Ele cria, Ele faz surgir a terra, e Ele coloca ali a vegetação. Ele põe ali a primeira vegetação. E é interessante, que a Bíblia nos ensina que tudo que Deus faz é o quê? É bom. Aí, se eu tive uma preocupação... pode continuar, Dogão, porque agora tô nojento também. Pode continuar. Aí, se é uma terra que estava ali até então totalmente submersa às águas do Espírito, quando ela vem à tona, é uma terra que está totalmente apta a produzir. Só que aí, quem vem e coloca a relva, quem vem e coloca a vegetação, é o próprio Deus que faz tudo perfeito. Então que espécie de vegetação que tinha ali? Perfeita, sem corrupção, sem contaminação, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Então no plano original de Deus, Ele preparou a terra, veio ela totalmente fértil, em função de já ser abundantemente encharcada com as águas do Espírito. Depois Ele próprio preparou a semente, preparou a relva, preparou a vegetação e pôs sobre a terra. Tudo perfeito. Aí o que aconteceu? Ao longo da caminhada, o próprio homem, em função das suas decisões, em função do pecado, foi corrompendo a semente. Eu imagino que tudo aquilo que Deus colocou ali como vegetação, e aqui Ele disse que era para dar fruto, todos eram frutos capazes de alimentar, capazes de curar, capazes de cumprir o propósito que Deus tinha. Mas o homem, por conta das suas decisões, por conta das suas falhas, foi corrompendo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus colocou sobre a terra. E em função disso, hoje você pode comer de todo e qualquer fruto. Não existem árvores que são venenosas. Agora, se tudo que Deus criou é bom, por que tem árvores que são venenosas? Porque no meio do caminho, o propósito que Deus tinha para mim e para você foi corrompido por conta do pecado. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós continuássemos dando frutos. Ele fez toda a parte inicial, colocou lá a terra, fez a terra surgir. Não só ela vivia encharcada com as águas do Espírito Santo, como ela continuava rodeando a terra. Ou seja, não simplesmente colocou uma porção seca lá e deixou a Deus dará para secar. Ela continuava sendo emberbecida. Preste atenção. Vocês já ouviram falar de lençol freático? Debaixo da terra. Não precisa de ir muito longe. Aqui tem uma fonte, ó. Aqui tem um poço e ali tem uma fonte. Determinados lugares, dependendo da profundidade, você não precisa cavar muito, que você já tem água. Ou seja, então a terra ela surgiu, mas ela não se desvinculou das águas do Espírito. Das águas do Espírito. E aí Deus vem e fala, não, agora é o seguinte, agora a terra apareceu, agora eu vou colocar a vegetação, e essa vegetação vai ter que reproduzir segundo a sua própria espécie. A expectativa de Deus é o quê? Que fosse uma espécie santa, uma espécie sem defeito, uma espécie sem mácula, que vivesse plenamente a vontade dele. Mas isso, conforme eu já disse, acabou sendo distorcido por conta da decisão do homem de pecar. E quando a gente fala de relva, de vegetação, fala de árvores, vocês, né, sabem que a Bíblia, ela nos tem alguns textos em que faz exatamente um paralelo entre nós
entre os homens e as árvores. Marcos 8, coloca aí por gentileza, Marcos 8, de 22 a 24, Jesus faz uma desses comparativos entre nós e as árvores. Coloca aí por favor, Danilo. Diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocassem. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens por como árvores os vejo andando. Então, o Senhor também, dentre tantas formas como Ele nos trata como ovelha, nos trata como filhos, mas Ele nos trata também como árvores. E o que o Senhor tem para nós nesse terceiro ciclo? O que o Senhor tem para nós nesse terceiro ciclo? Como árvores do Senhor, plantados junto ao ribeiro das águas, que é Jesus Cristo de Nazaré. O que o Senhor tem para nós como igreja, não só a igreja sede lá do núcleo, mas também a igreja sede como núcleo, e como para a igreja Ei, Ramanashui canta Rehanasui canta Sherlabatu Kuntusuria Lamana Derra Decanta Shea Lamana Derranamana Derranaka Salabala. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelo meu egoísmo. Chega na barala. Eu tinha entendido que essa palavra era para a minha igreja local, que era para a igreja do Recanto, e aqui compartilhar com os meus irmãos. Mas o que Deus está falando para mim agora, que isso não é para a igreja sede não, isso é para a igreja de Jesus nesta terra, que está se movendo na verdadeira adoração, que para os filhos fiéis, que têm se permitido estar fincado com as suas raízes junto ao ribeiro das águas, para este ciclo, para as igrejas que estão entendendo, que estão se movendo, entendendo aquilo que Deus está falando para este tempo, são para estas igrejas, e não é só para a igreja Fonte de Alívio. Então, querido, eu não sei aonde que essa mensagem vai chegar, eu não sei aonde vai alcançar, né? Eu não sei nem para que lado que olho aqui, mas eu não sei aonde vai alcançar. O que Deus está falando no meu coração, que isso que Ele vai fazer com as igrejas comprometidas, não é só com a igreja Fonte de Alívio. Igrejas que estão comprometidas, independente do ciclo, se entender para este tempo, que Jesus continua sendo a videira verdadeira. E igrejas que estão fincadas com as suas raízes na vida. Oh meu Deus. É um tempo de frutificação, mas não é qualquer frutificação. É frutificação segundo a mesma espécie. Segundo a mesma espécie. A espécie original, a semente original, a relva original que Deus colocou, era uma relva sem corrupção, mas em função do homem, ela foi corrompida, ela foi contaminada, assim como eu fui contaminado, assim como você foi contaminado. Mas a luz de Jesus chegou na minha vida, chegou na sua vida, e Jesus foi transformando, foi purificando, e neste tempo é isso que Jesus vai fazer, vai produzir frutos de verdadeiras pessoas arrependidas, pessoas que são falhas como eu sou falha, pessoas que pecaram e pessoas que continuam cometendo pecados, mas pessoas que reconhecem Jesus como única fonte de vida, pessoas que reconhecem que o sangue de Jesus é suficiente para purificar, é suficiente para resgatar do pecado, é suficiente para dar uma nova oportunidade de vida. Neste tempo, o que Deus está falando comigo ao meu coração agora, que aquilo que foi ministrado ontem, não é exclusividade da igreja Fonte de Alívio, é um tempo em que o Senhor vai chamar de volta a sua igreja de uma forma como jamais chamou, é um terceiro ciclo para as igrejas de modo geral, e quiçá, talvez o último ciclo antes da volta de Jesus. Por isso que não dá mais tempo de ficar permitindo que as espécies continuem sendo produzidas contaminadas. É tempo de descontaminação da espécie, por conta da corrupção,
por conta da contaminação, por conta do pecado, a minha espécie se transformou diferente da espécie original. Mas o que Deus está falando agora é que através da luz de Jesus que vai chegar, que tem chegado, porque o ciclo já se iniciou, o sangue de Jesus vai transformar e vai fazer com que a espécie volte àquilo que Deus queria. Porque se você cometeu o pecado, o que vai acontecer? Você vai se arrepender, Jesus vai te lavar, e você vai produzir espécie segundo a sua. É isso que Deus está falando, que é um tempo, é um ciclo, em que nós não mais nos sujeitaremos a ver Satanás manipulando as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não vamos mais nos ficar conformados de ver a luz de Jesus resplandecendo sobre as nossas vidas, a nossa espécie sendo transformada, voltando ao estado da espécie original, e pessoas ao nosso lado se mantendo com a sua semente corrompida, espécies corrompidas, frutos corrompidos. É um tempo em que a igreja não vai mais aceitar, e nós como igreja, fonte de alívio, e mais como igreja de Jesus nesta terra, é um tempo em que vamos dar passos diferentes. É um ciclo diferente, é um ciclo diferente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em João 15. Aleluia. João 15:1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Aqui Jesus está sendo mais específico, como eu disse, e já lemos aqui em Marcos, a Bíblia também ela faz um paralelo entre nós e árvores. Aqui esse texto de João ele está sendo mais específico em relação à árvore. Ele está nos chamando de ramo. E segue assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E é muito interessante, eu falei isso ontem aqui, na hora o Senhor me mostrou, talvez eu até tenha sido ministrado sobre isso, mas o Senhor reforçou isso de novo no meu coração ontem, que aqui ó, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Note que esse fruto aqui não está no plural. Sabe por quê? Porque fruto original, perfeito, só existe um, que é Jesus Cristo de Nazaré. E a nossa reprodução, a produção de frutos, a frutificação, tem que ser segundo o fruto original, o fruto santo, o fruto que não se corrompeu, o fruto que não se submeteu às tentações, foi fiel ao propósito para o qual foi criado até o final. Então não é qualquer fruto, não existem 2, 3 frutos, é um fruto apenas, um fruto santo chamado Jesus Cristo de Nazaré, e a nossa reprodução vai ser segundo o modelo estabelecido por Deus de perfeição, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas eu não sou como Jesus, eu sou falho. Eu sei, e Deus também sabe. Justamente por isso Ele nos cedeu aquele que não é falho, aquele que não se corrompeu, para que através do sangue dele as minhas falhas fossem cobertas, os meus pecados fossem cobertos, os meus pecados fossem lavados, e eu fosse aperfeiçoado através do sangue dele, que eu fosse justificado através do único justo. A Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas através do sangue deste justo eu sou justificado, o único fruto. Através deste fruto santo, eu como fruto vou ser ajustado. Sabe quando vem, né, você pega uma maçã e aí tem aqueles bichinhos, isso e aquilo outro? Esse fruto santo vai lá e ó, tira essa sujeira, tira essa podridão e santifica, fazendo novo todas as coisas. Fazendo novo todas as coisas. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Temos recebido palavra neste lugar?
Permanecei em mim e eu permanecer em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está vendo? Dá muito fruto. Não é um frutinho não, é muito fruto. Muito fruto quando nós permanecemos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque quando você realmente está ligado à videira verdadeira, quando o seu coração está com Cristo e Cristo está dentro de você, no teu coração não vai ter outro desejo a não ser fazer com que pessoas recebam a mesma coisa que você tem recebido. A mesma cura que você tem recebido, a mesma libertação que você está recebendo, a mesma salvação que você tem direito, o mesmo acesso a uma vida eterna que você já tem. Quando você está na videira verdadeira, o teu desejo é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pela misericórdia dele, independente de ter sido um fruto de uma semente corrompida pelo pecado. O Senhor vem e restaura, o Senhor vem e restabelece segundo aquilo que estava no coração dele. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Por que você vai dar muito fruto? Por que você vai dar muito fruto? Porque se você permanecer nele, ele vai permanecer em você, e aquilo que você pedir, Deus vai fazer. Só que nesse tempo, nesse terceiro ciclo, que Deus falou comigo, falou ao meu coração por esses dias, que aquilo que a gente mais vai pedir, a nossa igreja, igrejas que estão realmente alicerçadas naquilo que Deus tem nos ensinado, e o nosso pastor já vem pregando sobre isso há muito tempo, a gente vai parar de ficar olhando para bênçãos. Que eu quero carro, que eu quero isso, que eu quero aquilo, porque meu Deus é o Deus do ouro e da prata, o meu Deus tudo pode naquilo que me fortalece. E por muito tempo a igreja ela ficou olhando para bênçãos quando a gente falava esse tipo de coisa. Mas o propósito original de Deus, quando Ele mandou Jesus para morrer, não foi outro a não ser que as pessoas fossem salvas. E quando a gente está ligado à videira, buscando fazer a vontade dEle, a tua vontade vai ser que as pessoas sejam salvas. Então tudo o que você mais vai pedir, vai ser para que as pessoas sejam salvas. E aí aqui está dizendo é o seguinte: como você está ligado, tudo o que você pedir, você vai ser atendido. O que você pedir, você vai receber. Aí sabe por que mais pessoas serão salvas nesse terceiro ciclo? Porque sabe o que você vai pedir? Você vai pedir para o seu vizinho ser salvo. Você vai pedir para o seu chefe ser salvo. Você vai pedir para o seu filho ser salvo. Você vai pedir para o seu marido ser salvo. Você vai pedir para que essas pessoas sejam acessadas pelo Espírito Santo. Você vai pedir para que aquelas pessoas que estão presas nas drogas sejam libertas. Você vai pedir para aqueles casamentos que estão arrebentados sejam restaurados. Você vai pedir para que aquelas pessoas que não conhecem Jesus tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Tudo que mais vai arder no teu coração é aquilo que já arde no coração do Pai, porque você como ramo vai estar ligado à videira verdadeira, fazendo a vontade dEle, porque Ele vai permanecer em você, então Ele vai permanecer em você querendo a mesma coisa que Ele queria desde o começo. Povoar o céu, fazer com que o céu esteja assim, Essa é a espécie de pessoas que o Senhor quer reproduzir nesse terceiro ciclo, através da minha vida e da sua vida. Espécies que falham, espécies que cometem pecados, que já cometeram pecados, mas que reconhecem que sem Jesus elas não são nada, que sem Jesus elas não têm salvação, não têm libertação, não têm cura permanente. Essas espécies que são como nós,
que foram corrompidas por conta do pecado, que falham, mas que entendem que através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos uma segunda chance. E nós, como espécie nesse terceiro ciclo, nosso coração vai estar cada vez queimando mais esse entendimento e esse desejo do Pai, e vamos nos mover para fazer da mesma forma. O nosso pedido, os nossos pedidos, as nossas orações vão ter como prioridade: Jesus salva. Mas eu já faço isso. Aí será que lá no seu íntimo mesmo, se você fizer ali uma análise daquilo que você tem pedido a Deus, será que pedir salvação para as pessoas que te cercam tem sido realmente a prioridade? Ou você tem pedido uma casa, tem pedido a provisão, tem pedido isso, tem pedido aquilo outro? Tudo isso Deus concede como bônus. Mas o que Deus mais quer da gente é que a gente se preocupe e peça aquilo para qual Deus enviou Jesus, para que as pessoas sejam salvas. Para que as pessoas sejam salvas. 1 Tessalonicenses 5. Põe aí, Danilo. Quando a gente fala de mesma espécie, o pastor até falou do meu versículo aqui, o que eu gosto, que é de 1 Pedro 2,9, que é isso, queridos, a gente andava em trevas. Você vê que no começo de tudo, o que tinha ali? Tinha trevas, e aí Jesus vem, coloca a luz, prepara a terra, coloca a relva, coloca a vegetação, segundo uma vegetação perfeita, e ali ele declara que seremos reproduzidos segundo a nossa própria espécie. Mas em função do pecado nós caímos, e por conta do pecado de um, a maldição chegou até mim, e eu acabei indo para trevas. E como 1 Pedro 2,9 lá fala, o Jesus vem lá e me resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, o que eu sou? Sou filho da luz. Sou filho da luz. Eu sou sal da terra. Eu preciso ser sal da terra. Jesus me salvou, resgatou, pagou um alto preço, como o pastor falou aqui, com um propósito que eu seja um multiplicador de bênçãos. E 1 Tessalonicenses 5, do 4 a 9 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Sabe por quê? Porque aquele que podia, já deu sangue e já me tirou das trevas, já fez com que resplandecesse sobre mim a luz dele. E diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, que dia? O dia que Jesus vai voltar. Não sabemos, como o pastor gosta de falar aqui, Jesus está voltando, mas nós não sabemos quando vai ser. Por isso que nesse terceiro ciclo não dá mais para a gente ficar perdendo tempo, não dá mais para a gente aceitar contaminação sobre nós como fruto, não dá mais. Que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, mas não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos filhos da luz, e como os filhos da luz, nos locais ainda que ainda há treva, nesse terceiro ciclo, o que o Senhor está nos falando é que nós vamos fazer com que essas trevas se acabem, e a luz de Jesus resplandeça, chegue cura, chegue libertação, chegue salvação. É isso que Deus quer fazer conosco, como igreja séria, que entendeu que o local onde precisa estar é plantada junto ao ribeiro das águas, que é Jesus, plantada junto como ramo unido à videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. É isso que o Jesus quer fazer conosco nesse terceiro ciclo, dar frutos segundo a própria espécie, que erram, mas entendem que através do sangue de Jesus Cristo de Nazaré tem uma segunda chance,
desde que entendam isso, reconheçam suas falhas, se humilhem diante do Pai, peçam perdão e falam: Senhor, a espécie que o Senhor colocou era para ser uma espécie perfeita, eu falhei, mas eu sei que o Senhor pode restaurar, eu sei que o Senhor pode renovar, faz de novo em mim. E nós, como filhos da luz, seremos luz para este mundo que ainda está em trevas, que ainda está em trevas. Até porque em Lucas 3:9 diz que se você não fizer o seu papel como árvore de dar bons frutos, machado. Quem quer ser cortado aqui? Eu não quero. Eu não quero voltar para o meu tempo de escravidão. Eu não quero voltar para o meu tempo de treva. Então o que eu tenho que fazer? Dar fruto, permanecer na videira. E eu permanecendo na videira, eu dou fruto. Porque muitas vezes a gente fica preocupado: eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. Simplesmente permaneça na videira, permaneça com as suas raízes aprofundadas, para que alcance lá o lençol freático, que são as águas do Espírito. E aí dar fruto para você vai ser uma coisa natural ou sobrenatural de Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Você só vai estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, e o Espírito Santo vai fazer aquilo que ele tem que fazer. É uma parceria. Eu entro com a minha parte natural, e o Espírito Santo, o nosso Deus, ele vem e faz a parte sobrenatural, e ele sempre cumpre a parte dele. A gente que muitas vezes não cumpre a nossa, mas se eu entender aonde eu preciso estar, Deus sempre vai cumprir a parte dele. Sempre vai cumprir a parte dele. E aí, mas assim, é fácil? Foi o que eu falei ontem e repito aqui hoje. Não é fácil. Não é fácil. Deus está falando que é isso que vai acontecer. E é isso que a gente vai fazer, porque nós somos chamados para isso. Só que a gente vai continuar tendo dificuldade, porque isso já faz parte da nossa rotina. E nesse tempo não vai ser diferente. A gente vai continuar tendo dificuldade, sabe por quê? O solo é fértil, sim ou não? As águas do Espírito estão ali, por baixo e ao redor. Olha, nós estamos por baixo e ao redor, e de vez em quando cai chuva também. Nós estamos cercados pelas águas do Espírito. A erva, a vegetação também foi Jesus que deu, foi Deus que deu. E Ele está falando que nós aqui vamos reproduzir segundo a nossa própria espécie. Somos trabalhadores que entendemos e vamos fazer isso. Só que é o seguinte, não é fácil. Porque enquanto você está ali tentando fazer aquilo que Deus te orienta a fazer, sempre vai aparecer alguém que vai te dizer: não vai dar certo. Esquece, esse cara não tem jeito. Compartilhei ontem, e antes mesmo de a gente ser ministrado sobre isso, o Senhor já tinha colocado no coração da minha família uma queda por agricultura que eu nunca tive. Nem tinha ideia do que ia ser ministrado nesses dias de culto, de celebração de aniversário. Tanto é que a gente mudou a frente da nossa casa, ficou numa empreitada grande lá, fez um jardim novo. Depois, Danilo, já coloca aí por gentileza. Não vou me estender muito mais não, mas para vocês entenderem a dificuldade daquilo que tem pela nossa frente. E aí o Senhor colocou no meu coração, perto, de frente para minha casa, do outro lado da rua, tem um loteamento novo e tem 2 ruas, e nesse loteamento ainda não passa o lixeiro. E aí eu percebi que tem um loteamento novo e já tem casas construídas, e gente morando. E aí eu percebi que algum desses moradores estavam pegando os seus lixos e trazendo e depositando praticamente na frente da minha casa, do outro lado da rua, onde tem um terreno. E aí eu vi que aquilo estava virando uma frequência. Aí vinham os bichos, começavam a comer, os cachorros começavam a rasgar, e aquele lugar estava ficando terrível. Eu falei: não, eu não aceito. Então a gente já tinha feito uma modificação no nosso jardim, com um desejo que o Senhor já tinha colocado no nosso coração em relação à agricultura, em relação à plantação. Eu falei: quer saber? Eu não vou permitir que esse local vire um local de lixo, vire um local de morte. Daqui a pouco tem rato, e a gente sabe muito bem que uma das coisas que rato representa é demônio. Eu falei: eu não quero demônio na frente da minha porta não. Então eu vou me mover para deixar este local, levar luz para aquele local. Então eu peguei um desses dias, fui lá, cerquei com o arame farpado esse pedaço quadrado onde o pessoal estava colocando lixo.
comprei umas plantas, fui lá, peguei o meu filho, peguei terra, peguei um carrinho de mão, peguei terra, joguei terra, preparei tudo, e a gente já tinha separado algumas plantas, tinha colocado do outro lado da rua lá, samambaia, uma palmeira, veio a vaca e ó, vlap, comeu tudo, isso antes. Aí quando eu comecei a fazer isso daí, tô lá, suando, trabalhando, já gritou um lá do fundo, gritou não, estava me lembrando, eu ouvi, ele falou, ih, a vaca vai comer tudo que ele está plantando ali. 2 vizinhos comentando, e eu de lá gritei, não vai comer não, porque eu cerquei com arame farpado no pedaço para que a vaca não tivesse acesso. Daqui a pouco o outro vizinho chegou e falou, ih, legal, bonitinho, hein? Mas ó, tem que pedir a Deus para que a criançada não acabe com tudo, porque você sabe como esses moleques são, vão arrebentar tudo. Daqui a pouco veio outro e falou assim, ih, o pessoal vai jogar um monte de lixo aí. Daqui a pouco veio outro, e vou te dizer, isso acontece até dentro de casa, tá? A vaca não vai comer não? Falei, a vaca não vai comer nada, sabe por quê? Que eu já entendi que não é simplesmente jogar a semente, precisa ter trabalho. Então eu fui lá, eu limpei, mas eu sei que depois eu vou ter que limpar de novo, porque eu preciso limpar para que dê mais fruto. Eu entendi que eu preciso adubar, eu entendi que eu preciso regar, eu entendi que eu preciso proteger aquilo que está sendo produzido. É minha responsabilidade. Então nesse processo, Deus está falando que Ele vai fazer isso mesmo, vai produzir segundo a própria espécie, segundo a minha espécie, segundo a sua espécie, só que você vai ter trabalho, vai ter um monte de gente chegando para você, falando, ih, você foi lá visitar aquele rapaz lá, está nas drogas, esquece, esse aí está perdido, ih, vai tentar restaurar aquele casamento, e já era, o cara já está nas baladas, já está com outras mulheres, esquece, e esse daí não quer saber de Jesus, já saiu da igreja, já foi, já voltou, não quer saber nada, esquece. Vai ter um monte de gente falando, esse aí está morto. O bicho vai comer, o lixo do pecado vai suplantá-lo, vai sufocá-lo, não vai dar fruto. Mas aí, se você permanecer plantado na videira, você vai continuar querendo fazer aquilo que está no coração do Pai, e você vai dar a sua vida por aquela pessoa, assim como deram a vida por você. Assim como deram a vida por você. Então não vai ser fácil, claro que não, mas permanecendo na videira, permanecendo com as minhas raízes junto ao ribeiro das águas, Jesus Cristo vai fazer aquilo que Ele tem que fazer, e vai ser a frutificação prometida para o nosso tempo. E para finalizar da minha parte, queria ler o que está lá em 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, queria que você ficasse de pé, para parecer que está acabando. 1 Crônicas 16, do 33. Você é árvore do Senhor, você é uma árvore do Senhor, que está plantado junto ao ribeiro das águas. Então se alegre, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra, e vem mesmo. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. 36, agora eu quero ler com vocês isso daí. No 3, 1, 2, 3, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, amém.
e louvou ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Árvore do Senhor plantada ao ribeiro das águas. Árvore que entendeu que apesar de ter sido uma espécie corrompida, uma espécie contaminada pelo pecado, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré te lavou, te redimiu, e você vai passar a produzir frutos segundo a sua espécie. Vai passar a produzir frutos de pessoas que entendem que apesar das tuas falhas, Jesus pode salvar, Jesus pode curar, e Ele nos dá uma nova chance, através da tua misericórdia que dura para sempre, para sempre. Então, apesar da semente ter sido corrompida, a semente original ter sido corrompida, o que Jesus está falando conosco neste tempo é que Ele vai restabelecer-nos, nós como semente, que vão gerar frutos, e frutos segundo a própria espécie. Semente segundo a própria espécie. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, em nome de Jesus.